Vamos continuar e mostrar agora para vocês algumas folhas para a gente finalizar essa discussão, né, de caracteres xeromórficos, hidromórficos, mesomórficos, folhas C3, C4 e CAM. Por exemplo, a folha que a gente já viu de Bixa aurelana, ela é uma folha C3, né? Numa folha C3 não vai ter uma bainha do feixe conspícua, né? A folha de orquídea que a gente viu que tem muito tecido aquífero. Não vai ter uma característica tão marcante anatomicamente que vai dizer assim, essa com certeza é uma folha que tem uma fotossíntese X. Só que em geral, aquelas folhas de plantas carnosas, né, uma folha carnosa, ela já vai me dizer assim, ó, provavelmente ela pode fazer uma fotossíntese CAM, que é o metabolismo ácido das crassulaceae, mas claro que não é uma característica estrutural como numa folha C4, por exemplo, que já vai me indicar muito mais que essa anatomia crans está associada a uma folha C4 no geral. Mas, por exemplo, a folha de orquídea, que a gente viu, ela tem tecidos aquíferos marcantes, ela é uma folha com metabolismo CAM, que também é uma estratégia adaptativa bastante interessante fisiologicamente, porque aquelas folhas que fazem o metabolismo CAM, elas aproveitam uma menor disponibilidade hídrica e elas suportam uma maior temperatura quando comparada com a C4 e quando comparada com a C3. Então, assim, a C3 é aquela folha de planta que está numa condição mais interessante em termos de disponibilidade hídrica e intensidade luminosa. Uma folha C4, né, que faz fotossíntese C4, ela já suporta uma temperatura maior e uma disponibilidade hídrica menor. E uma folha que faz o metabolismo CAM é uma adaptação fisiológica a uma menor disponibilidade hídrica ainda em relação a uma folha C4 e uma maior temperatura ainda em relação a uma folha C4, certo? E o que mais que a gente pode destacar? O metabolismo CAM, que é metabolismo ácido das crassulaceae, como eu falei, foi identificado primeiro nessa família Crassulaceae, mas hoje nós sabemos que várias outras famílias também fazem esse tipo de metabolismo, né? Como Orquidáceae, que eu mostrei para vocês, alguns representantes, né, de Orquidáceae, de Bromeliaceae, enfim, de outras famílias. Então, só para mostrar para vocês que mesmo tendo várias outras famílias que fazem esse tipo de metabolismo, como a denominação já estava consolidada, não ocorreu alteração, tá bom? Mas não é exclusivo das crassulaceae. Enfim, é uma adaptação fisiológica, né? Menor disponibilidade hídrica. O que eu quero mostrar para vocês agora é o corte transversal da folha de velósia. Eu amo a anatomia dessa folha, gente. É uma coisa assim maravilhosa, né? Por quê? Porque aqui a gente vai perceber, vou ampliar para vocês pra gente discutir. Essa folha é uma coisa incrível, né? Tem vários caracteres xeromórficos. E aí, para falar um pouquinho dessa folha de velósia, é interessante a gente lembrar que, por exemplo, velósia é uma espécie encontrada no campo rupestre. Então, campo rupestre, campo de rochas. Então, quem já teve a oportunidade de ir no Parque Nacional da Serra do Cipó, no Parque Estadual do Itacolomi, no Parque Nacional da Serra da Canastra, por exemplo, né, consegue observar muitas velósias, muitas espécies, inclusive, né, no Parque Nacional da Serra do Cipó, em uma das expedições, né, a gente coletou tanto a velósia gigante como a velósia piresiana, enfim, no Parque Estadual do Itacolomi, então a gente tem coletas desses ambientes, e aí o campo rupestre é um campo de rochas, então essas plantas estão expostas ao déficit hídrico, ao déficit nutricional.
Os campos rupestres, eles estão num ambiente de elevada altitude, né? Mais de 1.000 metros de altitude, 1.200 metros de altitude. Então, tem vários fatores ambientais que, relacionados, vão determinar, né, um ambiente em condições de maiores estresses, né? Mas essas plantas, pelo fato de apresentarem essas características estruturais, características morfológicas, características fisiológicas, elas sobrevivem muito bem, obrigada, a esses ambientes. Então, estruturalmente, o que elas apresentam? Em Velosia, por exemplo, a gente vai perceber vários caracteres xeromórficos, e essas plantas, baseado na relação água-planta, são verdadeiramente xerófitas. Então, as xerófitas, elas são encontradas, por exemplo, no campo rupestre, elas são encontradas em ambientes baseados na relação água-planta, que tem realmente o déficit hídrico presente. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se eu pegar plantas de cerrado, né, anatomia de plantas de cerrado, eu vou observar vários caracteres xeromórficos. A gente está aqui em Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, onde a gente tem fragmentos de cerrado. E todos os trabalhos que a gente desenvolve de anatomia ecológica com as plantas do cerrado, a gente evidencia todos esses caracteres. Só que aqui, né, nos fragmentos, a gente observa que essas plantas, elas têm contato com o lençol freático. Então, elas não são classificadas baseado na relação água-planta como xerófitas, mas são plantas que apresentam caracteres xeromórficos. Tem outros caracteres também que vão levar às mesmas características estruturais, outros fatores ambientais que vão determinar os mesmos caracteres estruturais, né? Então, mas assim, baseado na relação água-planta, as plantas de campos rupestres são necessariamente xerófitas. As plantas aquáticas são necessariamente hidrófitas, porque elas estão na água. Aí, quando a gente fala de plantas aquáticas, tem um leque muito grande para a gente discutir, porque tem aquelas plantas que estão totalmente submersas dentro da água, tem aquelas plantas que só têm a raiz dentro da água, tem variações grandes. Isso, consequentemente, a gente vai observar também, vai refletir na anatomia dessas plantas, né? E as mesófitas são aquelas com uma disponibilidade hídrica, nem como as xerófitas e nem como as hidrófitas, né? Aquela considerada assim, aquela disponibilidade hídrica ótima, tá? Então, assim, aqui eu vou destacar os pontos principais em termos de caracteres xeromórficos e não vou ficar limitada à caracterização anatômica da folha, mesmo porque a gente tem em aulas anteriores várias caracterizações para vocês. Então, nós temos aqui a presença, né, eu vou ampliar na região da epiderme da face adaxial. Então, a gente percebe a presença de uma cutícula espessa. A cutícula, ela é importante, né, porque é uma substância lipídica, então ela minimiza a perda de água, ela evita o superaquecimento no interior do órgão, porque o superaquecimento no interior do órgão pode causar danos ao processo fotossintético, né? E aí causa o que a gente determina de fotoinibição. Vejam essas camadas subepidérmicas com células lignificadas e células não lignificadas. Essas células lignificadas, elas são importantes porque elas dão sustentação a essa folha. Lembrando que Velosia, né, que está presente no campo rupestre, está exposta a ventos frequentes também, e os ventos são muito intensos e fortes, então a manutenção dessa arquitetura do órgão é importante. A gente observa, só para mostrar para vocês a região que eu estou, uma extensão de bainha do peixe. Aqui são os feixes vasculares, certo? E a gente encontra uma extensão de bainha do peixe aquífera, o que é importante porque otimiza o fluxo de água, né, das células posicionadas mais para o exterior, para o interior aqui do órgão, né? Essa extensão de bainha do peixe aquífera, então é importante, né, que mantém esse fluxo de água, e também funciona até como um filtro do que
poderia ser um excesso de luminosidade. Aqui a gente percebe, né, o tecido clorofiliano, tanto aqui e aqui, praticamente, né, não deixando espaços intercelulares. Os tipos de tecidos clorofilianos vão variar de espécie para espécie. Então aqui está tendendo a um mesofilo dorsiventral, né, palissádico e um lacunoso, mas deixando poucos espaços. Mas dependendo da espécie, a gente encontra um mesofilo todo empaliçado, enfim, tem variações dependendo da espécie de velósia. Mas outra coisa que a gente percebe, né, é a grande quantidade de fibras, né, do feixe vascular. Nós temos xilema e floema primários, e algo que nos chama bastante atenção nessa folha de velósia é a presença dessas fendas, certo? Presença dessas fendas. E aí nessas fendas nós vamos encontrar, já vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Nós vamos encontrar os estômatos. Então, os estômatos, eles estão localizados, né, na epiderme da face abaxial, mas eles ficam protegidos nestas fendas, o que é uma característica estrutural importante relacionada ao ambiente aqui essa folha, né, nessa planta, ela se encontra, certo? Então, mais um caractere xeromórfico. Lembram que eu comentei com vocês sobre o tecido de transfusão? Que ele é muito comum nas gimnospermas. Só que, por exemplo, o velósia é uma monocotiledônia, é uma angiosperma e também apresenta tecido de transfusão, certo? Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma traqueide de transfusão. Traqueide, mas não é monocotiledônia, não é angiosperma, não tem elemento de vaso, tem elemento de vaso, mas como esse tecido de transfusão forma ali uma traqueide de transfusão. Pode? Pode, gente. Né? Biologia, anatomia, planta, vida, enfim. Aí tem essas adaptações, tá? Então, só para mostrar para vocês o que a gente tinha falado de tecido de transfusão, que embora seja marcante nas gimnospermas, a gente encontra também em algumas espécies de angiospermas, como por exemplo aqui em velósia. Então, essa grande quantidade de fibras, cutícula espessa, mesofilo compacto, folha hipoestomática, estômatos posicionados em nível inferior, estômatos em criptas, estômatos em fendas, uma hipoderme lignificada, uma hipoderme aquífera, todos esses caracteres são caracteres xeromórficos. E velósia realmente é uma xerófita. Então vem uma grande pergunta aqui interessante. Todas as xerófitas apresentam caracteres xeromórficos, mas nem todas as plantas que apresentam caracteres xeromórficos são xerófitas. É uma afirmativa, não é nenhuma pergunta aqui, tá? Vou repetir. Todas as xerófitas apresentam caracteres xeromórficos, mas nem todas as plantas que apresentam caracteres xeromórficos são xerófitas. Por quê? Porque nós podemos ter outros fatores ambientais, como o déficit nutricional, como a alta intensidade luminosa, levando à formação de caracteres estruturais relacionados a minimizar a perda de água, evitar o superaquecimento no interior do órgão. Porque quando a gente faz essa classificação xerófita, hidrófita e mesófita, seguindo a classificação de Metcalfe, né, a gente está falando da relação água-planta, ok? E agora, vale esse mesmo raciocínio quando a gente fala de plantas hidrófitas. Todas as hidrófitas, ou seja, as plantas aquáticas, né? Todas as hidrófitas apresentam caracteres hidromórficos, mas nem todas as plantas que apresentam caracteres hidromórficos são hidrófitas, certo? Por exemplo, o que são caracteres hidromórficos, né? Eu vou mostrar para vocês, mas só para a gente já ter a ideia, a partir do momento que a gente visualizar a lâmina, já saber identificar. Presença de uma herênquima é um caractere hidromórfico marcante.
cutícula fina ou até ausência de cutícula, estômatos posicionados na epiderme da face adaxial, poucos feixes vasculares, visto que essa planta já tem uma disponibilidade hídrica, né, bastante, né, ali à vontade. Então, o que a gente percebe? Estes caracteres são caracteres hidromórficos. Então, todas as hidrófitas apresentam caracteres hidromórficos. Mas se a gente pegar, por exemplo, a folha de bananeira, tem muitos espaços, tem muito aerênquima, só que a folha de bananeira, né, a bananeira, ela é uma mesófita, ela não é uma hidrófita, mas apresenta uma grande quantidade de aerênquima. Aí, este aerênquima na folha de bananeira está relacionado a quê? A dar leveza a esta folha, que é uma folha muito grande, muito pesada. Logicamente que os espaços de ar, eles são muito importantes, porque eles facilitam também essa aeração, né, dentro da folha. E no caso das plantas aquáticas, esse aerênquima, além de permitir e facilitar essas trocas gasosas, ele também contribui, né, à flutuação das folhas, ok? Então vamos ver. Isso para a gente discutir também. Encerrando aqui, né, com a velose. E a velose, então, realmente é uma xerófita com caracteres xeromórficos. Eu não vou explicar detalhes para vocês, porque a gente já viu a caracterização desta lâmina, tá? Tem até uma caracterização separada, uma aula exclusiva só de nério, onde eu discuto detalhadamente tudo sobre essa folha. Então aqui eu não vou discutir tudo, por que é EAD, posição do feixe, classificação do feixe e tudo, mas o que eu quero discutir aqui agora só para vocês. Nesta folha de nério oleander, eu estou vendo o quê? Cutícula espessa, epiderme multi-estratificada, estou vendo extensão da bainha do feixe, estou vendo presença de criptas, estômatos posicionados na EAB e em criptas e grande quantidade de tricomas formando um microclima diferenciado aqui. Então esses caracteres que eu citei para vocês são caracteres xeromórficos, só que nério não é uma xerófita, que é aquilo que eu falei para vocês. Todas as xerófitas apresentam caracteres xeromórficos, lembra da folha de velose, mas nem todas as plantas que apresentam caracteres xeromórficos são xerófitos, como a folha de nério, ela é uma mesófita, tá? Então é isso que tem que ser considerado. E aí, se eu pegar também e analisar isoladamente essa característica, folha de nério, eu falei aqui de vários caracteres xeromórficos. Se eu analisar isoladamente aqui o estômato ele está posicionado em nível superior, mais para fora, às demais células da epiderme. Se eu pegar essa característica e analisar isoladamente, essa é uma característica de hidrófita, por exemplo, né? Não é uma característica xeromórfica, estômatos posicionados em nível superior. Só que aqui, vejam bem, por isso que a gente tem que entender todo o contexto daquela planta, daquele órgão, daquelas células. Essas células estão posicionadas em nível superior às demais células da epiderme, mas estão protegidas nas criptas. E essas criptas apresentam uma grande quantidade de tricomas sectores. Então, tem diferença esse estômago está posicionado em nível superior? Não. Ok? Então, fiquem bastante atentos. Então, se eu pedisse para vocês, cite 3 caracteres xeromórficos presentes nessa folha. Vocês não iam escolher estômago posicionado em nível superior, né? Vocês iam falar presença de criptas, cutícula espessa, epiderme multiestratificada, grande quantidade de tricomas sectores. Vocês vão destacar realmente aquelas estruturas que estão relacionadas aos caracteres xeromórficos. E se eu pedisse para fazer uma caracterização mais completa e associar isso com o ambiente, aí sim vocês poderiam justificar. Tem estômatos posicionados em nível superior, só que esses estômatos estão protegidos na criptas, então isso não leva a uma maior perda de água, entenderam? Né? Isso que é interessante. Então aqui é uma mesófita, com caracteres xeromórficos. E pra gente finalizar, né, eu vou mostrar para vocês, e destacando só os pontos principais aqui, de caracteres hidromórficos e realmente de uma hidrófita,
o corte transversal da folha de ninféia, tá? Que é aquela planta aquática, acho que a maioria das pessoas, né, já viu. Se não, vocês podem procurar aí na internet e olhar o que é a ninféia, né? Para vocês entenderem um pouco da anatomia dela. Esse corte ele foi incluído em resina, então ele está bem clarinho aqui, mas eu vou direto aos pontos principais, tá? Já que a gente já falou de o que é feixe vascular, a gente falou de todos os tecidos, então a gente está partindo do pressuposto que vocês já sabem reconhecer tudo e caracterizar tudo, partindo da região mais externa até a região mais interna do órgão. O que eu quero que vocês percebam aqui? A epiderme ela é unistratificada, cutícula fina, né? É difícil de visualizar a cutícula. Vou ampliar mais uma vez aqui para vocês. Tá? E aqui, o que a gente está vendo? Estômago posicionado aqui no mesmo nível das demais células epidérmicas, poderia ser também nível superior. E estômatos presentes apenas na EAD, epiderme da face adaxial. Então, cutícula fina, epiderme unistratificada, folha epiestomática, presença de arênquima, né, esses grandes espaços aqui, a gente observa delimitando esses grandes espaços, né, intercelulares. O que é importante, né, o arênquima relacionado à flutuação e também facilitar as trocas gasosas, porque a difusão do oxigênio na água é muito mais lenta, né, do que no ar. Poucos feixes vasculares, tá? Porque essas plantas já estão na água. Então, tudo isso são caracteres, poucos feixes vasculares, feixes pequenos, estão vendo aqui, ó. Então, são caracteres hidromórficos. Quando a gente até discutiu isso também, né, na aula de esclerênquima, né, que é comum a gente encontrar esclereídes, como ácido-esclereídes, e, enfim, a gente já discutiu detalhes. Olha isso aqui, que maravilha! Na verdade, o que é comum a gente encontrar aqui em ninféia, deixa eu ver se tem até outro. Na verdade, aqui é a resina, tá, gente? Então, a resina acaba puxando, são os hidropótios, tá? Lá na aula de estruturas secretoras, a gente discute melhor, tá bom? Não vou falar aqui agora, porque a gente já falou tanta coisa de folha, tanta coisa, que aí eu vou deixar isso para a aula de estruturas secretoras, para a gente explorar um pouco mais, tá bom? Mas hidropótios. Ele acaba, a parte dele aqui, ó, foi puxado junto com a resina. Tudo bem? Então, em relação a caracteres hidromórficos, a gente destaca o quê? Folha epiestomática, cutícula fina, poucos feixes vasculares, presença de arênquima. Todas as hidrófitas, como essa folha de ninféia que eu estou mostrando para vocês, todas as hidrófitas apresentam caracteres hidromórficos, mas nem sempre o fato de apresentar caracteres hidromórficos nós vamos classificar como hidrófitas, como eu falei para vocês do exemplo da folha da bananeira, certo? Assim nós encerramos a nossa aula de folha, que permitiu bastante discussão e a gente vai discutir ainda muito mais nas nossas aulas síncronas. Até mais!